Shalom, estamos aqui com mais um shiur, com você, irmão, Caleb e Eudá, para aprender mais um pouquinho para nossas vidas. Você que está em casa, fique atento, porque o Eterno vai falar contigo. Vamos orar. Avino Malaqueiro, Shammai Shammai, te agradecemos, Pai nosso, Rei nosso que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens sustentado as nossas vidas diante da Tua presença. Quero te pedir um pouco mais da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Que Tu possa, Senhor, usar o Teu servo mais uma vez, ó Pai, com o ensinamento da Tua palavra. Fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que reconduz a nossa vida na direção certa do Teu querer e da Tua vontade. Reveste as armaduras do Teu servo, abra o entendimento daqueles que hão de ouvir a Tua palavra, e glorifica Teu nome. Te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Baruch Hashem, mais um Shabbat. Nós temos hoje o shiur sobre a Parashá Emor. Fale. Vai criar 21, 1 a 24, 23, Levítico, né? Levítico. Mas antes, a gente vai começar, abra a tua Bíblia em 1 Pedro 2, 5 a 9. Vamos começar pelo 4, né? 4 a 9. 1 Pedro? É. 1 Kefa. À medida que se aproximava dele, a pedra viva rejeitada pelas pessoas, mas escolhidas por Hashem e preciosa para ele, vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem Kohanim, separados para Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a ele por intermédio de Yeshua, o Mashiach. Esta é a razão que o Tanar dizer: venha, põe em Sion uma pedra angular, escolhida e preciosa, e todo aquele que põe a sua confiança nela, com certeza não será humilhado. Portanto, para vocês que mantêm a confiança, essa pedra é preciosa, mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitados tornou-se pedra angular, e também pedra que faz as pessoas tropeçarem, e rocha sobre a qual caem. Eles tropeçam na palavra, desobedeceram a ela, como foi planejado. Vocês, porém, são povo escolhido, Kohanim do Rei, nação santa, povo pertencente a Hashem. Por quê? Para louvar aquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Anteriormente vocês não eram povo. Já entramos no 10? Não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não eram recebidos misericórdia, mas agora... Não, haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém. Amém. Porque eu comecei com esse texto, né? Tem a ver com essa Parashá. Essa Parashá Emor, de pronto, de pronto ele vem falando sobre os Kohanim. Eu vou pegar alguns aspectos dessa Parashá e principalmente eu vou falar uma parte só, até pegando alguma coisa do Homer, né? E a gente vai trabalhar até em cima de um comentário do Rabbi de Lubavitch, que eu achei muito pertinente. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Mas antes, o que está dizendo aqui, logo no versículo 21 de Vaikra, né? Levítico 21? Adonai disse a Moshe: fale, Emor, né? Aos Kohanim, os filhos de Arão. Então a gente já sabe quem são os Kohanim. Você tem que ser descendente de Arão. Quando diz filho, são todos descendentes, né? Filho de Arão. Diga-nos: nenhum Kohen será tornar impuro por nenhum membro do seu povo que morrer. Aí aqui, para a gente ganhar tempo, ele vai falando várias situações sobre a impureza, que o sacerdote não pode ficar impuro para o serviço. Então a gente até discutiu isso outra vez, trazendo até à tona aquela passagem do bom samaritano. A gente não vai ler agora, que a gente conhece essa passagem bem, né, que diz que
veio, né, o levita, o Coanim, né, eles estavam descendo de Jerusalém. Tem várias interpretações nesse texto que fala, né, estava descendo, então ele desceu espiritualmente e viu aquele homem moribundo e não fizeram nada porque espiritualmente ele tinha descido. Está vendo? Yeshua estava chamando a atenção deles nessa parábola, né? Ele estava chamando a atenção. Aí veio um sujeito, um samaritano, que não era nem do povo de Israel, era até inimigo, vamos dizer assim. E vai e não quer saber quem é que estava lá. Ele quer saber o seguinte: precisa de ajuda? Vou ajudar independente de quem seja. Esse é o certo realmente. Ajuda independente de quem seja. Nós estamos vivendo agora no Brasil, né? Nós oramos, né? Acabamos de orar pelo Rio Grande do Sul, e nós vemos lá pessoas ajudando pessoas. Eles não querem saber qual é o teu partido político. Pessoas com pessoas. Qual é o teu time? É Grêmio ou é Internacional? Não. O que você faz? Eles estão ajudando. Precisa, ajuda pessoas e até animais. Independente, eles estão ali para ajudar. Eu vi até, foi ontem, um ex-fuzileiro naval. Hoje as Forças Armadas estão sendo tão contestadas, né? Mas existe ainda na tropa pessoas de valor, e muitos que já se reformaram são de extremo valor. Existem lá, que estavam contando, e ao vivo, era um podcast, esse fuzileiro naval, ele estava ligando para os colegas dele, que estavam já na reserva também, e estavam no Rio Grande do Sul. Montaram uma equipe e foram. Porque eles foram treinando a vida toda para isso, não é porque eles estão na reserva. Eu falo assim, não, agora eu parei. Não. Aqui está chamando a atenção que nós somos Coanim. Eu sou Coanim só quando me interessa. Eu sou só um tempo, depois não, vocês sempre serão, nós sempre seremos. O mérito de Yeshua HaMashiach. É diferente desse Coanim, que era a linhagem de Arão. É diferente. Nós somos por mérito de Yeshua. Percebe? Então o que acontece? Nós temos que fazer o bem, nós temos que ajudar sempre, independente de qualquer coisa. Então, voltando até para esse fuzileiro naval, reformado, né? Então tem um que já está numa defesa civil, não sei qual é o estado, mas trabalhou lá em Minas, como é que foi? Brumadinho. Trabalhou também em Petrópolis, quando teve aqui no Rio de Janeiro também teve deslizamento. Ele é especialista em salvamento. Está lá. O que eles estão ganhando? Nada. Esse que estava com um grupo lá, que está reformado, juntou um grupo de fuzileiros, e ainda, como ele falou ao vivo com o cara, ligou para o cara, fulano, colocou no viu a voz, tem civis lá também. Levaram também cachorros, aquele pastor alemão, Malinois, né, que é o belga, Malinois, que hoje é um dos melhores cachorros para isso. Estão lá, eles estão mantendo tudo o dinheiro deles. Eles estão pensando, não, peraí, vou fazer, mas eu tenho que ter alguma coisa em troca. Lembra do Corban Olá, né? Que era feito sacrifício, virava cinza. O que o sacerdote ganhava? Nada. Mas ele tinha que fazer. E ele fazendo sem esperar nada em troca, ele recebe depois. Eles estão fazendo essas pessoas de Sedaká, que é o princípio básico da vida de qualquer um, principalmente nós que servimos a Hashem, nós que servimos a Yeshua HaMashiach, o Mashiach de Hashem, o Mashiach do povo de Israel e de todas as nações. Nós temos que trabalhar sem querer nada em troca. E esse fuzileiro falou assim, um dia, ele estava falando também com o outro, né? Ele falou assim, um dia eu fiz um juramento à pátria. Eu fiz um juramento ao Brasil, à nação brasileira. Ele falou assim, militar, isso eu estendo para todos nós, né? Para cada um de nós que estamos aqui, fiz um juramento à pátria. Ele não quer saber se é de direita ou esquerda, qual é a cor da pessoa, qual é o time de futebol. Estou querendo destruir isso. Uma das coisas do inimigo, vou colocar assim, é destruir a família, destruir uma nação, que a família é a base da nação, se destrói a família, e colocar uma classe contra a outra. Isso não pode acontecer. Por isso que diz na palavra, né? Reino dividido não subsiste.
Exatamente. Divide para destruir. Então, essa mentalidade, nós temos que ter essa mentalidade. Se todos nós somos Cohen, se nós estamos no judaísmo messiânico, eu entendo que nós já temos um entendimento a mais, que hoje não é mais como no outro acampamento, que nós ficamos sentados no banco e está de boa. Não existe mais esse está de boa. Hoje, tudo bem, nós fazemos serviço aqui, tem o shiur, mas não é só para vocês ficarem parados, tem que participar, né? E participar fora, não é só o Shabat, vou viver só o Shabat, está de boa. Não, vou viver o Shabat na minha casa. Não. Hoje de manhã eu estava até começando, pessoas estão com problemas. Ah, não, estou com problema, não vou na sinagoga não, porque eu estou com problema. Alguns não querem porque não, Deus não está me vendo, né? Começa assim. Outros, não, eu não estou psicologicamente legal. Ah, não quero passar isso para os irmãos. Tem que passar, tem que ficar junto. Voltando ao samaritano. Os Kohanim, você já viu aqui, logo no início, nós já fizemos uma pequena leitura também, desses primeiros versículos, né? Está falando da impureza do Cohen. O Cohen não pode se contaminar. Então, quando o Cohen estava descendo de Jerusalém, o levita também, a gente entende, meu entendimento, é que ele, o Cohen, o levita, estavam servindo aonde? No templo. Acabou o período de servir no templo, eles estavam descendo, indo para uma outra cidade, para depois voltar no dia seguinte a Jerusalém. Se ele se contamina com um morto, ele não pode mais servir no templo. E as famílias, eles sabem, né, isso é até histórico, né? Tinha os ciclos, né, que as famílias de 2 em 2 meses elas serviam. Então era a família desse Cohen, desse levita, estava lá servindo no templo. E a palavra diz o quê? O sujeito foi lá e pediu socorro, sacerdote. O que fala? Quase morto. Não, estava como morto. Não é isso? Como morto, isso, como morto. Estava como morto. Como morto. Se estava como morto, supõe-se que olhou, o sujeito está morto. Vou lá tocar no morto. Vem cá, você está morto mesmo? Não, ele vai se contaminar. Então a gente estou querendo chegar a um ponto aqui que a gente entenda aqui. Lógico, a prioridade é serviço para Hashem. Mas vamos lá. Estamos numa estrada que passam várias pessoas. Eles estão indo para um destino. Então tem 2 situações que a gente tem que entender aqui. Iam passar outras pessoas ali que não tinham compromisso em servir no templo. É o primeiro ponto. E mais, esse sacerdote e o levita, ele estava indo para um local que pode chegar assim, olha, sabe lá na estrada, depois da curva tal, tem um sujeito morto lá. Vai lá e trata desse sujeito lá. Depois você vai se comentar lá, mas tem lá para você, né, as cinzas da vaca vermelha, né, parado no mar. Você vai lá, resolve isso depois, você vai lá no templo, a gente vai resolver isso para você. Tem essa situação. Então as pessoas colocam muito, tá vendo essa classe? Hoje é chuva voltando. Hoje é chuva voltando. e ele está voltando. E ele está próximo. Não sei quando é que ele vem, mas ele está próximo. Pelo menos no início das 2 a gente está. O que vai acontecer com essa classe aí religiosa toda? Então as pessoas apontam muito o dedo, né? Então acabam fazendo lashon hará do que não devem. Lashon hará, língua má, não é só de uma pessoa ver, você está fazendo lashon hará aqui também, da palavra. Então o que acontece? Só tem uma situação que esse sacerdote, o levita, né, eles tinham a obrigação de estar atendendo. Tipo, está passando por um local, ou vamos colocar, não está no meio do deserto. Não é hipótese. Está um cara morto no meio do deserto. Está só o sacerdote passando ali. Não vou mexer nesse morto não, porque vai passar outra pessoa no meio do deserto. Estou criando essa hipótese.
Não vai passar ninguém. Aí ele tem a obrigação. Aí ele tem a obrigação de fazer essa tzedakah pelo morto, que é a maior tzedakah. Quando você faz a tzedakah, sem querer receber nada em troca, você se eleva até espiritualmente com isso. Você não vai receber nada em troca, não tem nem hipótese, nem um muito obrigado, nem o Deus lhe pague, não tem nada. Você não vai receber nada em troca. Por quê? O sujeito está morto. Então só nessa hipótese. Entendeu? Quando a gente começa a entender mais o que está escrito na Torá, nós começamos a entender mais o que está escrito na Brit Hadashah. Como eu volto a dizer, a Brit Hadashah é um comentário, né, da Torá. Toda ela, a Brit Hadashah. Então nós vamos entendendo bem. Então, em 1 Kefa, quando está falando que nós somos sacerdotes, está vinculando esse texto também. Olha só, que vocês têm, a responsabilidade que vocês têm. É diferente, lógico, o sacerdócio até de Yeshua, né? Yeshua não era da linhagem, né, de Arão. Ele não era um Kohanim. O primo dele era, né, o João Batista, né, Yohanan. Mas ele não. É diferente. Lembra que a tribo vem pelo pai. Descendência judia vem pela mãe. Mesmo que Miriam, Maria, fosse da tribo de Levi, que provavelmente era, porque Isabel, a prima dela, era, né? O pai, Yosef, não vou nem entrar no mérito, mas Yosef era o quê? De Yehudá, a tribo de Yehudá. Yeshua herdou o quê? Tribo de Yehudá. Isso é importantíssimo para a gente até entender o Mashiach hebreu, né? O Mashiach hebreu, judeu, ele obrigatoriamente tem que ser descendente de carne da onde? Da tribo de Yehudá. Não pode ser de outra. Yeshua, por Yosef, seu pai ali, ele era. Entendeu essa questão toda que a gente tem que prestar atenção? Então, o sacerdote, ele tinha que tomar muito cuidado. Então, vamos lá. Primeira Kefa, né? Primeira Pedro. Nós somos. Tudo bem que é uma outra linhagem, mas por meio de Yeshua, Melquisedeque, aquela história toda, não vou entrar agora. Mas nós temos que ter esses cuidados também, de contaminação, de priorizar o serviço a Hashem, mas também ter o equilíbrio de, não vou fazer nada. Só tem você para fazer, faça. É isso que está falando aqui. Se só tem um sacerdote, um levita para fazer, tem que fazer. Vou deixar lá. A vida humana, mas está morto. Mas o respeito por aquele que viveu. Respeito a vida que Hashem deu para aquela pessoa. Você tem que fazer algo por ela. Entendeu o que eu estou falando? E aí vai continuando, né? Várias situações. Até a questão de casamento. O Kohanim não pode casar de qualquer forma. Né? Tem a questão de mulher divorciada, viúva, tal, tem que casar com virgem. Tem uma série de coisas que não vou entrar agora no mérito. Tem a questão do relacionamento. A lei de lidar. Pureza familiar. A lei de pureza familiar entra aqui também. É muito importante, isso a Moraleia vai fazer um shiur, a gente vai preparar um momento, ela vai fazer esse shiur, ela já fez esse shiur. Em São Paulo. Em São Paulo. Não, é aqui no Rio também. Aqui no Rio também. Foi em Nilópolis. Fez em 2 locais. Então o que acontece? Esse shiur que ela já fez em São Paulo e fez aqui no Rio, né, no estado do Rio, melhor dizendo, vai fazer aqui também. Porque é importante a lei de pureza familiar. A mulher está naqueles dias. Pode ter relacionamento? Não pode ter relacionamento. Não, mas eu vou usar até isso, aquilo. Não vai usar nada. Não pode. É uma impureza. Eu vou falar isso agora, que é algo até bem delicado, falar com as mulheres, depois a gente bate um papo com os homens. É muito importante ter esses pequenos cuidados, que é a questão de kadosh, santificação.
Você tem que ter para poder estar caminhando com Hashem, né? Então, em 21:16, Adonai disse a Moshe: fala a Arão, nenhum dos seus descendentes com defeito físico poderá aproximar-se para oferecer pão do seu Deus. Nenhum homem com algum defeito poderá aproximar-se, nenhum cego, aleijado, desfigurado, com braço ou perna compridos e demais, com pé quebrado, braço quebrado, corcunda, anão, com catarata, os olhos feridos, infecção, ou vertendo líquido com seus testículos tal danificados. Nenhum desses descendentes de Arão, Cohen, que possuir esse defeito poderá aproximar-se para apresentar ofertas a Adonai feitas pelo fogo. Aqui é interessante, eu até estou falando isso, que a gente tem aquela passagem, né? Quem é que encontra um eunuco lendo Isaías e chega, se não tiver quem me explique como é que eu vou entender, era um eunuco, né, que estava vendo, estava no deserto. Como é que é essa passagem? Atos? Filipe. Filipe. Também no texto de Isaías, o eunuco, Cadastra. Exatamente. Aí ali está dizendo o quê? Que ele tinha ido no templo, esse eunuco. Sim. Era eunuco mesmo? Que a gente acabou de ler aqui que se o sujeito tivesse algum problema no testículo, eunuco não tem. E aí? Era eunuco que foi no templo, ofereceu sacrifícios, participou de tudo no templo? Não. Aí você vai falar assim, houve uma manipulação. Não, houve uma má tradução. Está entendendo? Isso que a gente tem que entender no texto bíblico. Coisa impressionante. Que existem situações como aquela situação também. Que Yeshua entrou na casa do leproso. Não era leproso. Era fazedor de barros, pelo hebraico, né? Veio esse problema. O leproso também não estaria. A gente já trabalhou com Tsará nessa, que eu digo que trabalhou com a Paraxá, né? Saria, na Paraxá de Saria. A gente já falou sobre Tsará. Falou, lepra. Não, era uma outra doença espiritual que vinha para o corpo físico. Primeiro no espírito que vai para o corpo físico. Então que haja refuash nemar, né? Para todas as pessoas que estão espiritualmente enfermas, que seja curada, né? Amém. A parte espiritual. Amém. E o corpo físico seja curado para todos nós, né? Que nós temos também algumas situações que estão nos levando a isso, né? E muitas vezes, até, voltando a dizer, nós aqui oramos, né? Até esse mês de Ar, né? Que é um mês de esplendor propício, né? Para a gente estar fazendo, como eu falei, edificando, foi edificado o primeiro templo, foi edificado o segundo templo, né, primeiro de Ar, nós temos também Jerusalém, como eu falei, foi edificado. Então, é um mês edificado, desculpa, Jerusalém foi, de novo, chegou agora na Era Moderna, né? Eu acho que na Guerra de 6 Dias que eu estava comentando, foi de novo para a mão de Israel. Então, o que é precioso, o que é sagrado, voltar para as nossas mãos. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, por vezes, nós estamos passando por situações ruins na nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos seguindo a Torá. Vamos lá para Lucas 10, 25 a 37. Um especialista da Torá se levantou para pôr Yeshua à prova. Todo momento, Yeshua era colocado à prova. E nós, a todo momento, somos colocados à prova. Pelos homens, mas principalmente por Hashem. Um especialista da Torá se levantou para pôr Yeshua à prova, perguntando, Rabi, o que é preciso fazer para obter a vida eterna? Yeshua disse, o que está escrito na Torá? Engraçado, né? O que está escrito aonde? O que está escrito nos evangelhos, nas cartas, que nem existiam, nem na época. Leia as escrituras.
Que escritura estava falando? Tanar, né? É o Tanar. E por que ele cita a Torá? Então, o que está escrito aonde? Na Torá. Ah, Yeshua não, mas está errado esse texto. Então, Yeshua veio revogar a Torá, não é isso? Não é? Não. Não, esse texto aqui está mentiroso. Esse texto está mentiroso. O que está escrito aonde? Na Torá. Fala mais alto. Na maioria está escrito Na lei. Torá. Como na maioria está escrito assim, o que está escrito na lei? Bota na lei, que é para não botar na Torá. Leitor é a mesma coisa. Lei Torá, né? Né? Pra gente. A Torá são os Não, ensinamentos. mas eles sabem. É. A Torá são os ensinamentos. Mas aí, o que a Moralé está falando assim, para dar margem, né? Ao erro. Margem, é o erro. Então, de cara, a gente vê que Yeshua não veio revogar a Torá, se ele está citando a Torá como base legal. Base legal. Então, ele não veio. Ele é tão inteligente, tão magnífico, que ele coloca assim, o que está escrito na Torá? Como tu interpretas? A pessoa faz a pergunta para ele e ele rebate com outra pergunta. Como tu interpretas? No meu está assim. Impressionante. Como você a lê? Então, de cara, ele está falando assim, vem cá, você não lê a Torá, não? Você não segue a Torá? Ler, interpretar, é aplicar. Você tem que aplicar. Você não aplica a Torá, não? Você não lê a Torá? Você não estuda a Torá? E de cara também em Atos, né, que a gente sempre fala. Atos 10, né, que tem o Concílio de Jerusalém. Está lá em Atos 10 e o versículos 20 e 21. Tem o basicão para quem está entrando. O sujeito não era judeu, tem um basicão, você estava entrando. E é colocado que Moshe, quando fala Moshe, Moisés, está se referindo ao quê? A Torá. É o quê? Estudado, é pregado. Aonde? Nas sinagogas. Quando? Todo Shabat. Não era domingo, não. Não estamos falando para estudar, olha só, vamos estudar o que nós estamos aqui falando. Estuda o que nós estamos falando. Talmidim de Yeshua, com Jacob, colocado como Tiago, né, que era um líder ali. Rav Shaul, apóstolo Paulo, né? Paulo estava ali também. Olha só, sigam o que nós estamos falando, o que nós estamos escrevendo, o que Rav Shaul está falando, que está tudo certo. Esse pessoal que está entrando, vão seguir o quê? Torá. Porque Moshe, a lei, a Torá são ordenamentos para como a gente tem que viver. Faça ou não faça, siga desta forma. É pregado, é estudado, como nós estamos fazendo agora, em todas as sinagogas. Então, de cara, nós vemos que, primeiro, Yeshua, como falou aqui, o que está dito na Torá? Você não lê a Torá? Você não estuda a Torá? Você não aplica a Torá? Ele não veio revogar a Torá nenhuma. E os talmidim dele também, estou dizendo, não vieram revogar nada da Torá também. Todos eles não vieram. E eles colocam o básico que a Torá diz, quanto a carne sufocada, quanto a relações sexuais, quanto a sangue. Ó, isso aí é o basicão. São neófitos, né? Não tem esse termo na igreja, né? Neófitos. Galera neófita, não sabe nada. Vamos fazer uma Brit Milá neles agora de cara? Não. Não é nem o que fazer. Deixa o sujeito entender. Depois que o sujeito entender e quiser fazer, ele faz. Porque Moshe e o próprio Rav Shaul fala, primeiro aqui, ó, circuncisão no coração. Você tem essa circuncisão no coração? Bacana. Aí você faz o físico. O judaísmo messiânico é a mesma coisa. Eu tenho no coração e tenho no físico. Eu tenho as duas coisas. Mas é no momento certo para fazer o físico. Quando quiser, no momento certo. Há tempo para todas as coisas, não é isso?
Então, de cara aqui, Exu está chamando a atenção, as pessoas não param para ler e analisar. Não, eu não posso porque a doutrina da minha igreja diz que não é assim. Eu não posso analisar porque o meu pastor disse que não é assim. Aí eu vou repetir o que um líder do judaísmo messiânico fala: seja um ser pensante. Tem que ser um ser pensante, você tem que parar e pensar, vamos analisar. Não é porque eu estou falando aqui, é uma verdade, tudo que eu estou falando aqui, de cara, você não tem que acreditar, pronto. Mas que loucura, então por que você está falando? É justamente o que eu quero que vocês analisem também. E eu falo isso que é experiência nossa, na época que nós nos convertemos há muitos anos na igreja evangélica, o Eterno colocou 3 pastores para a nossa conversão. Aí ele falou assim: vocês eram osso duro, né? Éramos osso duro, né? 3 pastores. Os caras vinham, toda aquela teologia. Eu falei: legal. Eu falo contra-argumento, mas tudo que eles falavam, eu falei: legal, agora vamos estudar aqui. Eu procurava, ia ler na Bíblia, procurava livros e procurava ver se o que eles estavam falando tinha algum cabimento. Ah, então você se converteu só para a lógica? Não, não foi só para a lógica. Mas a lógica me abriu o entendimento para eu poder receber realmente a verdade, que liberta. Depois, na época do judaísmo messiânico, Hashem nos colocou 2 líderes do judaísmo messiânico para conosco. Esses 2 líderes também falavam, nos deram livros, palestras. Tá bom, vamos ver se esse sujeito está falando que está certo, vamos analisar. E nós com toda uma doutrina, com seminário, faculdade teológica, até faculdade de teologia, a gente tinha tudo. Eu, o pastor, a Léa também, a Maria Rosa também, então eu já como pastor. Tá bom, vamos ver se esses sujeitos aí estão falando está certo? Vamos analisar. Começamos a analisar. A verdade liberta mais ainda. Quanto mais conhecimento você buscar de Hashem, mais ele vai te libertar também dos teus dogmas que você está enraizado, né? Que você tem que tirar isso. E você começar a aprender, você tem que se disponibilizar a isso. Né? E voltando aqui, como eu estava falando, tem muita gente que está com problemas porque não está seguindo a Torá como deveria seguir. E isso eu digo para o mundo e digo para nós também. Nós estamos num processo, né? Eu até comentei, eu acho que foi no Shabbat passado, né? Como eu faço parte do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico, uma entrevista de um líder de uma Beit que estava entrando, né? Uma das preocupações dele, ele falou assim: não, tem preocupação porque o Sidur, né? Eles tinham um Sidur, estavam mudando de Sidur, até eu orientei ele: olha, esse Sidur que você tem é muito bom para iniciar. E tem sempre, né? Como, não vou falar o nome da igreja, mas a igreja que você citou antes, muito legal, importantíssima para quem está entrando. Depois você tem que buscar algo mais. É que você busca algo mais. Ela tem o seu mérito e importância para quem está entrando. Mesma coisa, o Sidur que ele está usando, ele está maninho. Esse Sidur é ótimo para quem está começando. Só que você precisa de algo melhor, algo que tem mais complexo, né? Que é o que nós usamos aqui. Pode ser esse Ashkenaz, como pode ser um separado. Mas você tem que buscar mais, para você poder fazer um serviço mais completo, buscar mais de Deus. Esse do nosso é fantástico, né? Até a Pequiabota, a gente tem lido até nesse Sidur aqui também. Então tem muita coisa que hoje nós estamos caminhando e a gente vai alçando, né? Degraus a mais. Isso é importante. Aí esse rapaz, ele falou, esse líder, ele falou assim: eu estou preocupado com essa questão, eu estou ainda em transição de muita coisa. Eu falei: calma, você não está sozinho não, todos nós estamos em transição. Ele: mas como assim? Eu falei: sim, todos nós estamos aprendendo e vamos aprendendo juntos. Hoje a gente está fazendo um serviço melhor que a gente fez ontem que eu digo semana passada, né? A gente está fazendo melhor e a gente vai caminhando junto e vamos melhorando no serviço a Deus, no estudo do Sidur, na prática. Melhor, cantando melhor. Não, eu canto muito bem, você sabe. Eu não desafio, não sei quem falar que eu desafio, está pecando, Maria, olha só. Só misericórdia. Vamos fazer umas aulinhas de canto aqui, vamos.
Eu vou fazer canto lírico. Melhorou um bocadinho. Melhorou um bocadinho. Aqui, ó, em Jeremias, Jeremias 5, 30, 31, vai dizer assim, ó: uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentira, os sacerdotes governam em proveito próprio, e o meu povo gosta dessas coisas. Né? E mais uma vez a história se repete na realidade, né? Porque quando se fala em aprendizagem, se fala em sair da zona de conforto, muitas pessoas não querem, né? Se apropriam daquilo que já aprenderam ou das falácias que são repetidas diariamente de boca a boca. Isso vai se levando de geração em geração. Aí, a cada tempo que se passa, mais pessoas escravizadas ali por homens, deixando de obedecer a Deus para obedecer a pastores, homens, né? A doutrina, dogmas, pensamentos, né? Essa semana mesmo eu falava com a minha esposa acerca disso. As pessoas estão deixando uma lógica da palavra para viver a lógica de outro ser humano, ou a ideologia de outro ser humano, aquilo que o cara pensa. O cara pensa, não, eu vou montar aqui uma igreja que a mulher tem que andar com um coque, né, porque isso, mas não consegue buscar um pouquinho na história porque do acontecido, né? Então começa a jogar um peso desnecessário na vida de outro ser humano, aonde o próprio Yeshua vai falando com seus irmãos fariseus: ó, vocês têm a chave dos céus, vocês nem entram e não permitem que outros entrem, porque vocês não conseguem nem se salvar por causa do peso da doutrina, do dogma que vocês têm lançado em cima do povo. E as pessoas ficam escravas disso. E quando a pessoa começa a abranger e entrar na liberdade, ela começa a ficar desconfiada. Você está entendendo? E às vezes ela retorna para o jugo para continuar debaixo do peso, porque ela acha que não está servindo ao Eterno, né? Onde Yeshua vai entrar dizendo: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não tem, como é que se fala? Peso, né? Mas as pessoas querem trazer esse peso junto para poder mostrar que são superiores. Não, você tem que ser assim, tem que viver assim. Não, você não pode ir para lugar, ou não pode ir para ali, nem para cá, porque existem pastores que fazem isso. Você daqui não pode sair. Você não pode sair daqui, você não pode ir lá e tal. Não, se for tem que me avisar. É um semideus na terra, né? Aí entra os profetas profetizando loucuras. Vai sair de casa, vou consultar fulano. Parece até um livro de uma entidade que você vai... fulano, eu posso ir com uma roupa tal, ou vou para tal lugar assim, assim. Isso é muito sério. Sério, porque tem pessoas que estão escravizadas. Falsos profetas, pessoas que se levantam na terra, falam que são profetas, mas já estão com a sua glória já ali, porque o Eterno vai falando: tu já recebeu na terra aquilo que tu queria, tu não tem mais honra minha aqui, apartai-vos de mim. E isso está acontecendo. Os textos, a gente precisa entender que o texto bíblico, ele vai se repetir, irmão. Porque está se tratando de ser humano. O mesmo povo que andou com Moshe Rabbeinu no deserto é o mesmo povo que está dentro das igrejas, muitas das vezes da sinagoga, né? E estão vivendo a sua vida com a sua linha de pensamento, né? Esse dia eu ouvi uma pregação, o cara falava assim: prostituto, como é que foi o termo que ele usou? Prostituto da igreja. Prostituto cultual. Cultual? Cultual, por quê? Porque ele vem para a igreja, aí fica ali, daqui a pouco ele vai para a igreja do outro e fica lá, e entra numa sinagoga aqui, entra numa sinagoga lá. Não tem uma raiz, não faz uma raiz. Ou seja, onde chamar ele vai, o profeta está lá, ele vai também. Não, tem um profeta que revela CPF. Outro dia eu falei: irmão, peraí. Será que Deus está de bobeira lá em cima? Placa de carro. Irmão, peraí. Vai revelar qual a intenção de Deus revelar o CPF de um outro ser humano, irmão? É só ser um ser pensante. Vamos parar, vamos analisar qual é a necessidade. Mas que muitas vezes eles falam é que a Torá é que é pesada, né? A lei, ninguém pode cumprir a lei, então a gente, se não pode cumprir exatamente todos os mandamentos, não cumpre nada, não faz nada. Que é uma Torá, é o que eu tenho escutado. Você não pode cumprir tudo, então não cumpro
nada. Fala, Não existe Paulo. isso. Como você estava falando isso, eu não lembro direito qual capítulo de Isaías que menciona sobre espíritos familiares. Não sei se é capítulo 9, versículos 27 ou 57, eu não me recordo direito, mas diz sobre isso aí que você está falando, sobre essas pessoas que profetizam, falam. Não estou dizendo que é profecia e revelação, Deus não opera, Deus opera. Só que dentro desse contexto que o irmão Fábio mencionou, disse que pode ter a ver com espíritos familiares, né? Que existe um mundo paralelo, né? Um mundo espiritual aí, que observa cada passo do ser humano e descreve tudinho ali o que se passa, e na vida de alguns desses pseudos profetas lança a mensagem e o camarada, olha, Deus está falando aí. Existe uma manipulação, esse é o problema. Né? Essa questão que o irmão Pinho Fábio falou é muito séria. Eu, na época de igreja evangélica, eu desmascarei um evangelista na época, né, que também fazia isso. Ele foi lá. E o pior, né, eu era pastor, mas tinha a direção da igreja. A direção da igreja queria saber o seguinte, que isso que o cara fazia, ele descobria CPF, placa de carro, ele via, tipo assim, a pessoa, você que está com a tua Bíblia, aí tem uma foto dentro da Bíblia, você... O cara era 171, tá? Esse sujeito também, quem está com remédio tal, vários idosos, né? Alguém está com remédio tal dentro da... Tem que tomar senha, tal. Aí eu tenho aqui você, tal. Esse sujeito fazia até hipnose dentro. Eu vi no mundo, sei, uma coisa ridícula de hipnose básica, você segura aqui, prende aqui, isso é ridículo. E ele fazia a situação, isso que foi falado também, quando o pastor, quem está pregando, se coloca numa posição muito mais elevada que o restante, é uma forma de estar manipulando as pessoas, porque as pessoas ficam submissas. Então o que ele fala é uma verdade. Então dentro da hipnose, a pessoa que tem uma propensão a ser hipnotizada, ela, se tem uma pessoa acima e mandando e desmandando, ela vai aceitar. Isso também, até abrindo parênteses, o que foi falado também, eu escutei aqui dentro do judaísmo messiânico, a saudade do meu tempo de igreja, que o meu pastor, o meu bispo, mandava o que eu tinha que fazer durante o meu dia. Eu falei assim, como assim? Aqui no judaísmo messiânico você não vai ter mais isso não, filho. O que mandava, desmandava, o que você tinha que fazer, eu já escutei, não desse, mas de um outro, até qual móvel que eu tenho que comprar, qual é a marca da geladeira? Como assim? Como assim? Você não sabe fazer o básico, você não sabe gerir a tua vida? Aqui a gente está no judaísmo messiânico trazendo pessoas para estarem gerindo as suas vidas e ajudar os outros também. Mas não é para dependência. Aí eu tenho, o que eu faço? O que eu não faço? Uma coisa é a gente conversar, a gente trocar ideia, orientar, é uma coisa, mas dependência até nesse nível não pode. Então, só para terminar essa questão, que abre o olho, né, muito importante, né? Então, o que esse sujeito estava fazendo? Primeiro, ele era evangelista, ele se auto-intitulava pastor. No púlpito ele colocava pastor. Por quê? Evangelista na igreja é uma coisa, pastor é outra. Então ele precisava autoridade. E começou, olha, Deus me deu uma revelação. Isso eu estou falando que é importante estar gravado isso. Me deu uma revelação. Que agora as pessoas que serão abençoadas é o seguinte, vamos fazer o seguinte, Deus mandou agora, nessa revelação, Deus mandou que vocês juntassem a mão, mas muito forte. Junta a mão forte. Dentro da mão você vai colocar todos os seus problemas. Vai aqui. Dentro da mão, vai, fica, mas aperta muito a mão, vai apertando com mais força que você puder. E dentro da tua mão, todos os problemas. Agora, e você só vai abrir a mão quando eu mandar. Aí já começa a questão. Aí ele faz tipo uma contagem regressiva, né? Tal, não sei o que. Agora, tal, quem não conseguir abrir a mão, é que vai ter a bênção. Então vamos lá, agora, 1, 2. Estava fazendo hipnose básica, eu olhei aquilo ali e falei, tá de brincadeira. Isso tem algumas denominações que treinam os pastores nisso.
De hipnose também. Então tem vários cultos que estão fazendo hipnose. O sujeito, eu vi esse sujeito colocar uma mulher, que é uma mulher de Deus, caiu endemoniada. Eu falei, não caiu, eu conheço ela. Hipnotizou o pobre da mulher. No culto lá. E o pessoal, não, poder. A mulher, ela foi hipnotizada. Eu falei assim, eu conheço a vida dessa mulher não tem demônio nenhum nela. Tá entendendo? E tem aquela história de pegar a cabeça, balançar, a pessoa fica até tonta, né? E cai, né? E depois empurra. Se não empurra, dá até um tombo, né? Do cara. Vai voltando. Tá com a mão assim um tempão. A pessoa quer receber a bênção. O sujeito já hipnotizou. Agora você vai abrir assim. Se você for abrir assim, você não vai abrir a mão. Porque a falange do dedo não vai impedir. Tenta! Então venha cá! Agora vem aqui, depois que eu orar, que você vai conseguir. Ora! Isso, agora relaxa. Deu vontade de subir. Xarabacanta. Dá um xalabacanta nele. Deu Né? pena, tinha muita gente. Ele foi idosa 3 estudando. vezes nessa igreja. Eu peguei todo o material, entrei na internet. Não vou falar o nome do sujeito. Entrei na internet, vi exatamente. Gravação na internet. Olha, Deus está mandando agora uma revelação, pega igualzinho. Olha, o remédio tal, igualzinho. Bíblia lá, tal, não sei o que, uma foto da Bíblia, igualzinho. Todas as igrejas ele falava a mesma coisa. Mas assim, quando eu trabalhava, fazia as filmagens na igreja de onde eu era, quando eu retornei, né? E lá em cima do altar muitas coisas eu via, porque eu trabalhava com filmagem. E quando fez isso, ele sempre era convidado a pregar naquele período. E ele fazendo isso eu achei estranho, porque várias pessoas não. E eu fiquei observando. Então eu joguei a câmera, mandei uma mensagem, porque tinha um rádio, e comuniquei, chamei, falei assim, chama a psicóloga, manda ela descer e estudar isso daí. Isso é psicologia. Aí ela desceu, aí ela fez, não, isso está errado. Aí chamou o outro também, que eu não sabia, que era psicólogo, e os dois entraram em consenso e disse, isso é hipnose. Quando terminou, chegou e falou com o pastor presidente. E ele chamou esse pregador e disse que nunca mais ele pregaria lá, porque ele estava fazendo... Esse falou isso. Então, para encerrar, voltar lá para a chave, eu abri esse parece que é muito importante. Nós, Baruch Hashem, estamos fora disso. Britolano não tem isso. Mas vocês podem até se deparar dentro, está entrando, é uma bait judaico messiânico, pode ter alguém também, eu não sei. Porque tem muitos lugares aí que se diz que é uma coisa, não é. E dentro da igreja evangélica a gente viu isso, infelizmente. Para esse sujeito não voltar mais na igreja, que estava enchendo a igreja e trazendo, que na hora da oferta o negócio era bom, inclusive para ele cobrava bem, eu sabia quanto ele cobrava, e ele ainda exigia que se fosse levantado uma oferta ainda para ele, tá? Vamos parar por aí, né? Eu tive que brigar, eu briguei feio dentro da igreja. Briguei feio. Briguei feio. Ameaçando. Se o sujeito colocar o pé de novo aqui, ele vai se ver comigo. Eu vou pegar pelo colarinho dele e vou jogar ele na rua. Tá entendendo? Eu, como pastor, brigando com a direção da igreja, a direção desesperada. Eu falei assim, aqui não. Se eu estou aqui, não. Esse foi um dos motivos que eu saí, um dos motivos que nós saímos dessa igreja. Uma igreja rica, que ofereceu grana. Quando você ganha o teu trabalho, filho, a gente te dá o dobro para você ficar aqui. Só para vocês terem ideia. Viagem internacional, é essa igreja que vocês sabem. Ó, vocês depois vão passar essa igreja toda para você, meu filho. Estou ficando mais velho, vai ficar. Está entendendo? Ainda trouxe uma diaconisa lá para... Está indo embora, chorando aos nossos pés. Não vá. Vamos. Porque eu não vou ficar numa terra contaminada. Está entendendo? As pessoas estão lá. Ah, mas Deus tem misericórdia do povo. Cara. Mas o povo também, o tempo de ignorância acabou. Amém. Não dá mais. As pessoas querem ser enganadas. Se elas querem ser enganadas, depois, eu curei no seu nome, eu expulsei no seu nome, tomar. Não te conheço. Aparta, sai. Não tem conversa. Ah, a verdade, eu não sei a verdade. Não tem como. Aqui, olha, estamos aqui conversando aqui. Estamos aqui. Busca.
Vamos lá que eu tenho que voltar para Paraxá, que ele saiu A totalmente fora verdade do é bem Paraxá. mais profunda, que essa pessoa que ele está falando aí, antes dessa pessoa subir no púlpito para fazer isso aí, houve uma reunião, a igreja pagou ele antes, Agora não entra no mérito não, vamos encerrar por aqui. e depois quando ele Sim, subiu no púlpito, sim. ainda foi levantada uma outra oferta, e Isso eu não ele pagando o outro. ele exigia. Eu já falei. Vamos encerrar isso aí. O que a gente está falando é o seguinte: acorda para você não ser manipulado. Acorda. Nós estamos aqui para não sermos mais manipulados. Porque tem as doutrinas da igreja, tem tudo na igreja, você fica preso. Já foi mostrado para vocês. Eu não estou falando que o judaísmo messiânico é o ideal. Não é. O ideal é quando Yeshua voltar. Yeshua voltando, ele vai falar assim: agora a Torá vai ser dessa forma. Até isso é um entendimento, até dentro do judaísmo. O judaísmo tradicional não entende que é Yeshua voltando. A vinda do Mashiach. Quando o Mashiach vier, ele vai determinar como vai ser. Nos 1000 anos que ele vai ficar, é igualzinho, tá? O entendimento. Ele vai determinar como é que nós vamos seguir a Torá agora. O Mashiach vai falar: olha, assim, assim, assim. A Torá agora vai ser seguida assim. A gente sabe de cara que algumas festas vão ficar. O Shabbat, Purim vai ficar, né? Rosh Hashanah vai ficar, mas outras vão ser modificadas. Porque o Mashiach vai estar governando pessoalmente aqui. É outro papo. Fala para a gente voltar para Paraxá. E Oséias 4,6 também vai dizer, né? Meu povo está sendo destruído porque ele faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento também, eu te rejeitarei. Né? Outro dia eu estava estudando uma vez, fiz umas bíblias lá em casa e fazer uma pesquisazinha básica. Aí estava nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Né? Esse texto. Meu povo será, o meu povo está sendo, o meu povo foi destruído. Nos 3 tempos do verbo. Então, não vai mudar, isso não vai mudar. Enquanto a pessoa não fizer uma reciclagem de si próprio, fala: não, eu preciso dar um diferencial. Ele vai continuar sendo destruído. É o povo que vai continuar sendo destruído. Porque a verdade, ela liberta. Mas só que a verdade é só através de Yeshua e da palavra, da Torá. Se não entrar dentro da Torá, não vai ter libertação. Vai continuar sendo destruído. E falta conhecimento, porque, como a gente diz, hoje, com toda essa questão de mídia, com tudo mais, não tem como você dizer: eu não sabia. Sabia. E pior, daqueles que você ainda passou a informação e a pessoa não quer aquela informação ou retroage. Bacana, vamos voltar aqui para o texto, que a gente precisa voltar, e eu quero entrar num aspecto aqui do texto também. Da Paraxá, melhor dizendo. Então, Yeshua, ele é questionado e ele manda. O que está escrito na Torá? Então ele segue a Torá. Como você a lê? Porque ele está falando assim: você não está entendendo o que está escrito na Torá, não? Você está fazendo a tua interpretação? Você não sabe? Como assim? Você não está praticando a Torá? E ele responde: você deve amar a Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aqui ele está falando do chamado. Então, de cara, ele está falando do chamado. E de todo entendimento. E ame o próximo como assim mesmo. Aqui ele também está falando, o Vaikra, né, Levítico 19, 18. Ele se baseou que é na Torá. E até a questão do Levítico Vaikra 19, 18, né? Eu até já citei aqui com vocês, né, das 2 grandes escolas, né, que existiam na época de Yeshua, né? Shammai, né, e Hillel. Shammai, ele tinha a escola dele, ele veio um pouco antes de Yeshua, né, na época já falecido, e Hillel também. Shammai, ele era mais duro. São aqueles fariseus que Yeshua batia de frente. Os caras colocavam um peso muito grande. Já Hillel, ele já era um peso um pouco mais leve. E Hillel tinha como uma das premissas aqui também, Levítico 19. Então a gente vai vendo que Yeshua, ele nasceu como judeu, viveu como judeu, um rabino judeu, Mashiach judeu, e morreu como judeu todo. Né? Tá? A vida dele dentro do judaísmo. Né? Então, essa é a resposta correta que Yeshua disse: faça isso e você viverá. Então, voltando lá para a Paraxá,
nós estávamos falando aqui do Kohanim, né? A gente estava aqui no 21, 16 em diante, né? E citamos até, retornando um pouquinho, né? Aquele do bom samaritano, né? Então as obrigações que o Kohanim tinha, primeira coisa era servir a Deus, mas tinha a situação de se não tivesse ninguém para amparar aquele morto, a vida, mas estava morto, mas em respeito, né, àquele ser que viveu, ele tinha que então tratar do enterro, se contaminar ali naquele momento, ia deixar de servir a Hashem não no tempo, mas estaria servindo a Hashem para aquela pessoa. Então o serviço a Hashem não é só no tempo, mas não agora, é em todo o momento, né? No 23 é interessante nessa paraxá que fala, né? Nos tempos designados por Adonai, por Hashem, né? 23. Adonai disse a Moshe: fale ao povo, né? Os tempos designados por Hashem, e vocês devem anunciar uma convocação sagrada. São meus tempos designados, Moadim, né? Os tempos de Hashem. Está falando das festas, são dele. Então volto, né? Não é crítica que a gente está falando, mas é a falta de leitura. Por isso que eu li essa passagem, né, que Yeshua foi questionado e falou assim: você não está lendo a Torá, filho? Não só quanto a isso de que eu tenho a vida eterna, mas aqui, ó, você não está lendo a Torá? Quais são as festas que as igrejas hoje fazem? Todas menos a da Torá. As Não. As da Torá. As da Torá. Todas, menos as da Torá. Nem as 3 básicas, né? Quais são as 3 básicas? Pessa, Shavuot, Sukkot. Essas são as basiconas. Mas a igreja guarda Páscoa. Inclusive a igreja ficou muito bonita, cheio de questão de coelhinhos, as crianças ficaram todas pintadinhas de coelhinho, orelhinha, teve muito ovinho de Páscoa, muito chocolate. Foi assim, inclusive a gente fez uma cesta cheia de ovos, de chocolate, demos para o pastor ficou muito contente, né? Isso foi, E festa do milho também. E na data, qual foi a data? A data que a Igreja Católica disse, porque nós, Igreja Evangélica, somos filhos da Igreja Católica. Desculpa, não é crítica, mas a gente tem que levantar esses pontos. Eu não estou fazendo lashon hara, estou levantando um ponto que é sério. O que Yeshua falou assim? Você não lê a Torá? Por isso que eu li esse versículo. Você não lê a Torá, ele está gritando para nós hoje. Vocês não estão lendo a Torá, vocês não estão seguindo a Torá. O que vocês estão fazendo, querido? Não. Eu leio, eu sigo a Torá, o que me interessa. Inclusive aquela parte diz Malaquias, é uma perfeição, né? Socorro, calma, para tudo. Né? Aperta o negócio de emergência, para! Só para a companhia para descer. Para! Ou para descer, ou o trem vai descarregar, é melhor parar. O trem está descarregando. Então aqui, as festas. Então de cara. O que está falando aqui? Trabalho durante 6 dias e no primeiro dia da semana, que é o domingo, de descanso absoluto, convocação sagrada. É isso que ele está falando? É isso que eu estou lendo certo aqui? O que está escrito aqui na nossa Bíblia? 23, vai criar Levítico 23, 3. Está falando assim, olha, trabalho durante 6 dias. Mas no primeiro dia da semana, que é o domingo, de descanso absoluto, que é o dia do Senhor, uma convocação sagrada. Não realiza nenhum tipo de trabalho. É o domingo para Adonai, mesmo em seus lares. É isso que está escrito, que eu acabei de falar aqui? Não. O que está escrito? O que Yeshua falou? Você não lê a Torá. O que nós estamos fazendo aqui? Ler. Então agora eu vou ler. E antes eu fiz um fake news, não é isso? Fake news. Inventei. Falei uma falácia, fiz um sofisma, né? O que é sofisma? Uma mentira que você vai repetir, que se torna verdade. Isso é uma das máximas aí do mundão. Isso é uma das máximas
que um regime de um bigodinho fazia. Isso é uma máxima de um outro regime lá que teve lá na Rússia, né? Lá fazia. Na União Soviética, né? A gente tinha um bigodinho. E tinha um bigodão. Entendi, meu.